Sacrifício ou alegria e entusiasmo? Quando pensamos em alcançar nossos objetivos, sejam eles materiais, pessoais ou espirituais, temos duas formas distintas de abordá-los. A primeira envolve sacrifícios, superar dificuldades com grande esforço e sofrimento. A segunda nos convida a realizar nossas conquistas com serenidade, alegria e entusiasmo. Diante dessas alternativas, qual delas preferimos? Parece lógico optar pelo caminho que traz mais alegria e leveza, mesmo quando enfrentamos desafios. No entanto, curiosamente, a cultura e os discursos que ouvimos e fazemos exaltam a luta incessante, os grandes sacrifícios como prova de valor das conquistas. A sociedade nos ensina que o sucesso é mais digno se for conquistado com sofrimento, mas será que essa crença nos serve? A valorização cultural do sacrifício. Observando nosso entorno, notamos como a sociedade valoriza o sacrifício. Existe até a crença de que conquistas fáceis não têm valor. Esse pensamento é tão arraigado que, em ocasiões especiais, como datas religiosas, ainda vemos práticas de autoflagelação, como na Semana Santa. Algumas pessoas se machucam fisicamente, acreditando que esse sofrimento é necessário para alcançar a purificação espiritual. Desde a infância, fomos condicionados a associar esforço extremo ao valor de nossas realizações. Um exemplo pessoal: na zona rural, aos 7 anos, eu caminhava 6 quilômetros diariamente para ir à escola, enfrentando chuva, frio e sol. Muitos poderiam considerar isso um sacrifício, mas para mim e para os colegas que caminhavam juntos, era uma aventura cheia de alegria. Andar na chuva era uma diversão, e levantar poeira na estrada pelo arrasto de galhos de árvores era uma brincadeira que deixava o retorno para casa animado e descontraído. O prazer na dedicação. A história continua quando cheguei a São Paulo. Minha jornada era longa, acordava às 6h30, trabalhava até às 18 horas e assistia aulas das 19 horas às 22 horas. Alguém poderia ver nisso um sacrifício extenuante, mas não me lembro de ter sentido assim. Pelo contrário, havia entusiasmo e determinação em cada dia, pois a perspectiva de crescer e aprender era o que me motivava. No entanto, a percepção comum é que só conseguimos as coisas com grande sacrifício. Muitas vezes, as pessoas fazem questão de relatar suas conquistas, destacando o sofrimento, mesmo que em seu íntimo talvez nem sintam dessa forma. Essa exaltação do sacrifício parece ser uma maneira de aumentar o valor das vitórias. Mas qual é o preço de perpetuar essa crença? Será que não estamos reforçando a ideia de que a vida deve ser dura e sofrida? O impacto das palavras e pensamentos. As palavras e pensamentos que cultivamos têm grande influência sobre nossa vida. Quando repetimos constantemente que tudo só vem com sofrimento, estamos criando um hábito mental que reforça essa crença. Nosso subconsciente passa a direcionar nossos esforços para esse caminho de dificuldade, mesmo que existem alternativas mais leves e felizes. Por isso, é importante modificar nosso discurso e mentalidade. Podemos começar afirmando: a cada dia realizo as coisas com mais facilidade. Minhas conquistas fluem de forma harmoniosa. Repetir isso várias vezes ao dia é um treinamento para o nosso subconsciente. Claro, não estamos sugerindo que as dificuldades desaparecerão, mas nossa forma de enfrentá-las pode ser transformada. A prática de mudar nosso pensamento é como treinar um músculo, requer repetição e consistência. Aos poucos, a nossa mente se adapta a um novo padrão, mais saudável e construtivo, permitindo que enfrentemos os desafios com resiliência e otimismo. Dedicação amorosa e a ilusão do sacrifício. Isso nos leva a um ponto essencial: a realização do bem.
Se pensamos que fazer o bem exige sacrifício e sofrimento, como poderemos nos motivar a ajudar o próximo? A verdadeira motivação surge quando entendemos que fazer o bem é uma fonte de alegria, realização e plenitude espiritual. Comparar isso a sacrifício seria tolice. Se eu estou com sede, não é sacrifício buscar um copo d'água, é uma necessidade satisfeita com prazer. Da mesma forma, realizar o bem nos traz satisfação e não deve ser visto como sofrimento, mas como uma oportunidade de crescimento e conexão com algo maior. O bem é muito mais essencial para a nossa alma do que a água é para o corpo. Ele alimenta a nossa essência, preenche nosso espírito com propósito e nos conecta com o amor verdadeiro. Amar não é uma renúncia dolorosa. Amar e se dedicar com alegria não tem nada a ver com se sacrificar. O amor é uma doação que traz realização, não uma renúncia dolorosa. Quando alguém diz que se sacrifica por um filho ou por um propósito, é bom questionar: é realmente sacrifício ou uma escolha amorosa? Precisamos mudar essa perspectiva. Devemos buscar nossas realizações com entusiasmo, dedicando-nos de forma alegre. Quem acredita que o sacrifício é o único caminho para o progresso pode colher mais sofrimento do que sucesso. Transformar nossa mentalidade requer esforço, mas é um investimento que compensa. A vida se torna mais rica e gratificante. Madre Teresa de Calcutá, conhecida por seu imenso trabalho de caridade e cuidado com os mais pobres e doentes, nunca viu sua missão como um sacrifício. Quando questionada se considerava seu trabalho um sacrifício, ela respondeu algo semelhante a: não, isso não é um sacrifício, é uma alegria. Não faria isso por nada no mundo, se não fosse uma alegria. O que fazemos, fazemos com amor. Se achássemos que fosse um sacrifício, não conseguiríamos realizá-lo. Mas quando você faz algo com amor, mesmo as coisas mais difíceis se tornam uma alegria. Essa resposta reflete sua filosofia de que o amor é a base do serviço e que a verdadeira doação e cuidado devem nascer da alegria e não de um senso de obrigação ou sofrimento. Para ela, a dedicação era uma expressão de amor puro, transformando desafios e dificuldades em oportunidades para espalhar compaixão e felicidade. O exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que enfatiza a ideia de servir aos outros com alegria e amor, em vez de sofrimento e sacrifício, pode ser associado a outras figuras conhecidas por sua dedicação altruísta e sua visão positiva sobre a vida e o serviço ao próximo. Aqui estão outros exemplos. Mahatma Gandhi. Ele via o serviço aos outros como um ato de amor e acreditava que mesmo a luta pela independência da Índia deveria ser baseada na não-violência e na compreensão. Gandhi frequentemente falava sobre a importância de servir com compaixão, não como um sacrifício, mas como uma missão guiada pela verdade e pelo amor. Dalai Lama. Como líder espiritual do Tibete, o Dalai Lama prega o serviço ao próximo a partir de um lugar de compaixão, alegria e equilíbrio espiritual. Ele defende que a felicidade de servir ao próximo é uma fonte de contentamento pessoal e acredita que ajudar os outros nunca deveria ser visto como um fardo. Albert Schweitzer, médico, filósofo e missionário, Schweitzer fundou um hospital na África e dedicou sua vida ao serviço humanitário. Ele falava sobre a reverência pela vida e acreditava que servir aos outros era um dever sagrado e uma fonte de grande alegria pessoal, não uma renúncia dolorosa. Martin Luther King. Ele dedicou sua vida à luta pelos direitos civis e frequentemente enfatizava que a dedicação a uma causa justa, como a igualdade e a liberdade, era uma missão inspirada por amor e justiça, não uma obrigação dolorosa.
King acreditava que servir a humanidade era um privilégio que trazia significado e propósito. Desmond Tutu, o arcebispo sul-africano e ativista pelos direitos humanos, sempre ressaltou o poder do amor e do perdão. Ele promovia o conceito de Ubuntu, a ideia de que eu sou porque nós somos, e falava sobre a importância de ajudar os outros, como uma expressão de alegria, enaltecendo a dignidade humana. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, é um exemplo perfeito de alguém cuja vida e obra também podem ser compreendidas por essa perspectiva de serviço com amor e alegria, em vez de sacrifício. Chico Xavier dedicou sua vida à prática da caridade e ao consolo espiritual, através de sua mediunidade, escrevendo mais de 400 livros e doando todos os direitos autorais para instituições de caridade. Ele se dedicou inteiramente ao próximo, mas sempre com uma visão de que sua missão era uma bênção e uma oportunidade de servir, e não um sacrifício. Ele frequentemente demonstrava que seu trabalho era guiado por amor, compaixão e uma profunda alegria espiritual. Em diversas ocasiões, Chico afirmava que a sua felicidade vinha da possibilidade de ajudar os outros e de aliviar o sofrimento humano. Assim, seu exemplo reforça a ideia de que é possível servir com dedicação e generosidade, sem sentir que está renunciando ou se sacrificando dolorosamente. Cultive a alegria e o entusiasmo. Concluindo, precisamos desvalorizar a ideia do sacrifício e valorizar o amor, a alegria e o entusiasmo. Quando enfrentamos dificuldades com uma mentalidade positiva, nossa vida se torna mais leve e produtiva. Afinal, nossa cultura pode valorizar o sofrimento, mas cabe a nós escolhermos uma abordagem que cultive a felicidade. Lembre-se, a dedicação amorosa é o caminho para um progresso verdadeiro e sustentável. Renuncie à mentalidade de sacrifício e adote a mentalidade de dedicação alegre. Você verá como isso pode transformar sua jornada. Mesmo que o caminho apresente obstáculos, a atitude com que o enfrentamos define a nossa experiência. Dedique-se com alegria e verá um impacto positivo em sua vida e naqueles ao seu redor.